Meus queridos, a paz do Senhor, eu sou o pastor Anderson Silva e estamos na Academia de Pregadores. Estamos estudando as lições bíblicas de escola dominical deste terceiro trimestre de 2018. Na aula de hoje estudaremos a lição de número 12, a antepenúltima lição do trimestre, do dia 16 de setembro de 2018, dia da escola bíblica dominical. Eu quero sugerir a você, professor de escola dominical, que comemore este dia. A Escola Bíblica Dominical, fundada por Robert Raikes. Se você ainda não conhece bem a história da Escola Dominical, conheça, procure conhecer. Robert Raikes fundou a Escola Bíblica Dominical em Gloucester para atender crianças de rua. No Brasil, a Escola Bíblica Dominical foi fundada por Robert Calley e Sarah Calley. E ela cresceu, produziu frutos, e nós precisamos, nos dias em que estamos vivendo, aquecer a escola dominical, porque ela é a maior ferramenta de crescimento da igreja. A escola dominical evangeliza enquanto ensina, a escola dominical é a maior escola teológica da igreja. Ela é a maior escola teológica da igreja. É a escola onde todos podem participar, onde todas as faixas etárias podem estar presentes. A escola dominical forma obreiros, a escola dominical evangeliza, a escola dominical ganha almas para Jesus. A escola dominical é realmente uma grande ferramenta da igreja para crescimento, desenvolvimento, fortalecimento do reino de Deus. Então, que a escola dominical não seja simplesmente mais um culto da igreja, e às vezes, em muitos lugares, o culto menos frequentado, mas que a escola dominical se fortaleça a cada dia, para que nós tenhamos pessoas realmente educadas pela palavra, pessoas doutrinadas, ensinadas pela palavra de Deus, porque só assim cresceremos como uma igreja sólida, como uma igreja que realmente tem uma fundamentação na palavra de Deus. Então, a você, professor, superintendente de escola dominical, que tem se esforçado para este árduo trabalho, eu quero lhe parabenizar por isso, pelo seu trabalho em relação à obra de Deus. Que o Senhor te fortaleça, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te recompense. Deixo aqui as palavras do apóstolo Paulo a todos os oficiais e professores da escola dominical. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Deus tem uma recompensa pelo seu trabalho. Receba o abraço da Academia de Pregadores, do pastor Anderson Silva. Receba os parabéns da Academia de Pregadores por você ser um motivador da escola dominical, um multiplicador da escola dominical, divulgador da escola dominical. Que haja realmente uma ação incisiva de Deus sobre a tua vida e sobre a tua igreja, para que a escola dominical seja cada vez melhor. Aqui na Academia de Pregadores nós temos cursos voltados para isso, como o curso 7 Leis do Ensino e outros cursos que vão envolver a sua vida. A Academia de Pregadores promove também seminários. Se você precisar, a Academia de Pregadores promove seminários, vai à sua igreja para promover um seminário em todas as áreas e também na área de escola dominical. Então, que a bênção de Deus esteja sobre a tua vida e sobre a tua igreja, e que na tua igreja haja uma escola dominical cada vez mais forte, mais frequentada, uma escola dominical dinâmica para a glória do nome de Jesus. 16 de setembro de 2018, dia da escola dominical. Muito bem, estudaremos então a lição de número 12 nesta aula. O título da lição é Os Pães da Proposição. O texto áureo está em João capítulo 6, versículos 47 e 48. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Jesus disse isso e os discípulos as pessoas que ouviam Jesus tinham em mente o pão que Deus fez descer do céu através do maná. Durante 40 anos que Israel caminhou no deserto,
caía um maná, um pó fino, e eles pegavam aquele maná e faziam o pão para comer. Aí Jesus então diz aos discípulos que ele é o pão da vida. Em outras situações ele disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então o pão sempre teve um contexto muito importante na vida do povo hebreu, e tem até hoje, né? Eles comem muitos pães. Das 2 vezes que fui em Israel, a gente sempre come muito pão, pães de diversos tipos. Então o pão faz parte da mesa judaica. Verdade prática. A palavra de Deus é o alimento que nos sustenta a alma, o coração e o próprio corpo. Sem ela, a vida é impossível. A palavra de Deus é o pão, é o nosso alimento, o nosso sustento que nos fortalece. Objetivos da nossa lição. Objetivo geral. Primeiro, o objetivo geral da nossa lição é compreender que a palavra de Deus é o alimento que nos sustenta a alma, o coração e o próprio corpo. E os objetivos específicos. Primeiro, mostrar o significado dos pães da proposição. Segundo, reconhecer a palavra de Deus como pão da vida. E terceiro, conscientizar de que Jesus Cristo é o pão que desceu do céu. O ponto central da lição vai nos falar que os pães da proposição simbolizavam a presença de Deus, a presença do Deus da provisão, o Deus que provê para o povo de Israel. Leitura bíblica em classe. Levítico capítulo 24, do versículo 5 ao versículo 9. Também tomarás da flor de farinha, e dela cozerás 12 bolos. Cada bolo será de 2 dízimas. E os porá em 2 fileiras, 6 em cada fileira, sobre a mesa pura perante o Senhor. E sobre cada fileira porás incenso puro, que será para o pão, por oferta memorial. Oferta queimada é ao Senhor. Em cada dia de sábado, isso se porá em ordem perante o Senhor, continuamente pelos filhos de Israel, por concerto perpétuo. E será de Arão e de seus filhos, os quais o comerão no lugar santo, porque uma coisa santíssima é para eles, das ofertas queimadas ao Senhor por estatuto perpétuo. Então, meus queridos, cada pão desse que estava na mesa, dos pães da proposição, tipificava uma tribo de Israel. 12 tribos, 12 pães. Os pães estavam em 2 fileiras, tinham azeite, tinham incenso derramado sobre cada uma dessas fileiras. E ao final da aula nós vamos comentar algumas coisas sobre isso e vamos entender a função desse pão, a função desse azeite. O próprio texto que lemos nos diz que esses pães só poderiam ser comidos pelo sacerdote e pelo sumo sacerdote Arão. E Davi, certa feita, comeu os pães da proposição, mas porque ele estava com fome e não tinha outra coisa para comer. E ele não foi punido por isso, mas os pães deveriam ser comidos pelo sumo sacerdote e também pelo sacerdote. Muito bem, a introdução da nossa lição. O nosso comentarista, pastor Cláudio Honor de Andrade, ele diz que Deus foi didático a Israel ao lhes mostrar a suficiência de sua palavra nos pães da preposição. Como eu disse na aula anterior, na mesa dos pães da preposição, nós temos um tipo de Cristo que nos satisfaz. E Cristo é a palavra de Deus, a palavra viva, a palavra encarnada. Então Deus estava sendo didático com Israel ao mostrar para o seu povo que a palavra de Deus satisfaz. Cristo é a nossa suficiência. Primeiro ponto da lição, os pães da proposição. A mesa dos pães, né? A mesa não era uma mesa muito alta. Na própria lição aí, você vai encontrar todas as medidas da mesa. Um côvado de largura, ou 40 centímetros de largura. A sua altura era de aproximadamente 70 centímetros. Né? 90 centímetros, mais ou menos, era o seu comprimento. Então, não era uma mesa grande, era uma mesa pequena. Acima da mesa, a mesa era revestida de ouro, os pães estavam sobre essa base de madeira revestida de ouro. Acima da mesa tinha revestida com ouro fino. Ela recebeu adornos de 4 dedos de altura
ao redor dessa parte rígida da sua superfície, não é? Isso para que os pães não caíssem nem de um lado e nem de outro, ela recebeu esses 4 dedos de adorno. Então, esse primeiro ponto vai fazer uma descrição da mesa e dos pães. Segundo parágrafo, os pães da proposição, então, eles eram preparados todos aos sábados, todo sábado esse pão tinha que ser trocado. O próprio texto da leitura bíblica em classe nos fala que eles eram cozidos, eram feitos de flor da farinha de trigo, uma parte bem fina dessa substância, né, da flor da farinha, eram cozidos e depois colocados em 2 fileiras, 6 e mais 6. Eles ficavam um em cima do outro e era derramado então o incenso sobre esses pães. Terceiro parágrafo, a simbologia dos pães simbolizava a presença de Deus sempre providencial no meio do seu povo, mostrava também, ao estar acompanhado do incenso, que quanto ao pão está acompanhado desse incenso, isso significava que a presença do Senhor sempre vem acompanhada de orações e tipificava também a palavra de Deus através do evangelho que alimenta. Ao final da aula, naquelas considerações que a gente faz, eu vou falar um pouco desse incenso. Qual o significado desse incenso sobre os pães? Então, os pães tinham essa simbologia. Deus presente, a palavra de Deus que satisfaz, aponta para o próprio Cristo como pão vivo que desceu do céu e aponta para Cristo como aquele que nos sustenta. Em Cristo nós temos o sustento, em Cristo nós temos satisfação. É importante entendermos que em Cristo nós podemos ser satisfeitos. Tem um hino da harpa cristã que fala isso, né? Estou satisfeito com Cristo, pois ele a minha alma salvou, liberto do vício maldito, já sei que de Deus sim eu sou. E o hino diz, já sei que comprado com sangue eu sou, já sei, com Cristo ao céu sim eu vou. É preciso estar satisfeito. Nós vemos uma sociedade que não se satisfaz, mas Cristo pode nos dar satisfação. Faça cursos completos de teologia, hebraico bíblico, preparação para a escola dominical. Estude a palavra de Deus com mestres capacitados. Elienay Cabral, Josué Brandão, Cláudio Gama, Alain Brizotti, Benhur Lopes, Elias Torralbo, Eduardo Reis e muitos outros professores. Seja um pregador mais capacitado para pregar o Evangelho. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos online por apenas R$ 49,90 mensais. Venha estudar na Academia de Pregadores. A maior escola de teologia online do Brasil. Segundo ponto da nossa lição, a palavra de Deus, o pão da vida. Então, a palavra de Deus é vida. É vida. Todos sabiam que apesar das asperezas do deserto, o Senhor jamais os abandonaria naquela árdua caminhada. Então a palavra de Deus estava gerando vida nos hebreus. Durante a caminhada no deserto, Deus estava ali. E Deus não nos abandona, Ele está sempre conosco, está sempre ao nosso lado. A palavra de Deus produz vida em todas as áreas da nossa vida, mesmo nas áreas físicas. O salmista disse assim, lançou-lhes a sua palavra e logo os curou. A palavra de Deus cura, produz saúde física. Jeremias disse, achando as tuas palavras, logo as comi e foram como gozo e alegria para o meu coração, porque pelo teu nome me chamo, ó Senhor dos exércitos. O salmista, no Salmo 119, versículo 105, diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então a palavra de Deus gera vida em nosso ser. Segundo parágrafo, a palavra de Deus é o nosso sustento diário. Os israelitas eram sustentados diariamente, orientados e protegidos pelo Senhor. O maná que caía todos os dias, a ordem de Deus era para que eles pegassem só uma porção de maná, só a porção diária,
Só na sexta-feira que eles podiam pegar para o sábado, porque no sábado eles não trabalhavam, então concomitantemente não pegavam maná, era o dia do descanso. Mas era só a porção diária. Então Deus estava sustentando diariamente, Deus estava dizendo para Israel que Deus queria que eles estivessem ali, dependendo dele diariamente, eles podiam depender e confiar no Senhor, porque o Senhor iria sustentá-los dia após dia. A palavra de Deus é o nosso sustento diário. Queridos, eu tenho dito que nós não podemos ter a Bíblia, principalmente nós obreiros, não podemos ter a Bíblia como ferramenta de trabalho. Ler a Bíblia, estudar a Bíblia somente para preparar uma mensagem. A Bíblia não é ferramenta de trabalho. A Bíblia é o nosso alimento. Então, diariamente, nós precisamos ler a Bíblia, ler a palavra de Deus de forma devocional. Degustar a palavra, nos alimentar da palavra, porque ela tem este poder para nos alimentar. Que isso seja uma realidade cotidiana na sua vida. Terceiro parágrafo. A palavra de Deus é o nosso sustento específico. Antes de tudo, Deus alimenta o seu povo, tanto coletiva como individualmente. Deus tem uma comida, como disse aqui o nosso comentarista, Deus tem uma comida personalizada para cada pessoa. Então, cada tribo tinha um pão representando. Quando nós pensamos nesse aspecto, uma coisa que me chama a atenção, nesse íntere, são as cartas escritas por João, que são cartas que Deus dita para João, Deus manda João escrever para as igrejas da Ásia Menor. Deus não manda João escrever uma carta para todas as igrejas. Deus manda João escrever uma carta para cada uma das igrejas. E eu aprendo com isso que haviam peculiaridades em cada uma daquelas igrejas com as quais Deus queria tratar. Deus tinha que falar individualmente com cada uma daquelas igrejas. Deus também fala conosco. Sem dúvida nenhuma, quando nós ouvimos uma mensagem, por exemplo, a palavra de Deus fala com todos. Mas a palavra de Deus tem o poder de falar somente ao meu coração. Então Deus fala de forma individualizada, porque Deus é o nosso sustento específico. Terceiro ponto da nossa lição. Jesus Cristo, o pão que desceu do céu. Ele mesmo disse isso. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Primeiro parágrafo. Jesus, o pão da vida. O Senhor Jesus, como pão vivo, não se limitou a ficar só no santuário. Eu achei magnífico isso aqui que o pastor Cláudio de Andrade colocou. Olha, o Senhor Jesus, como pão vivo, não se limitou a ficar no santuário, mas, encarnando-se, trouxe a presença do Pai Celeste a toda a humanidade. Os pães da proposição não tinham vida, então eles tinham que ser trocados pelo sacerdote. Todo sábado trocava. Jesus não é o pão só do sábado, ele é o Senhor do sábado. Então Jesus, a palavra de Deus, através de Cristo, se renova a nós a cada manhã. Jesus, por ser o pão vivo, os pães da proposição não eram vivos, então eles se limitavam à mesa dos pães no lugar santo. Jesus não. Jesus não se limitou ao lugar santo, porque ele é o pão vivo. Então ele foi à humanidade. Os pães da proposição só podiam servir de alimento para o sumo sacerdote e para o sacerdote. Cristo, como o pão vivo que desceu do céu, ele é o alimento para o mundo inteiro, porque ele vai até as pessoas. Isso é magnífico, ele é o pão da vida. Segundo parágrafo do terceiro ponto, Jesus, o pão da nossa comunhão com o Pai. Eu disse aqui em algumas aulas anteriores que o judeu, ele entende, ele tem uma espiritualidade muito grande na alimentação. E eu citei, inclusive, que Jesus, utilizando esta ideia, ele diz, olha, aquele que vai me trair é aquele que mete a mão no prato comigo. Então, partir o pão era comungar. Quando nós lemos sobre os discípulos do caminho de Emaús, os dois discípulos que iam reclamando, falando das coisas que tinham acontecido, Jesus se aproximou deles e os olhos deles foram encobertos para eles não perceberem que era Jesus. E Jesus perguntou para eles o que está acontecendo. Ele disse, porventura o senhor é estrangeiro aqui, não sabe do que aconteceu. E eles contaram a história. Ao terceiro dia ele falou que ia ressuscitar e não ressuscitou, enfim.
Mas a palavra de Deus é enfática ao dizer que Jesus chegou, passando pela casa deles, eles disseram, não siga adiante, fique conosco, já é tarde, a noite já está chegando, fica conosco aqui. E Jesus entrou na casa deles, e eles com os olhos encobertos. Mas quando Jesus partiu o pão, a Bíblia diz que ao partir do pão, os olhos deles foram abertos. Sabe o que isso nos ensina? Que quando nós participamos deste pão vivo que desceu do céu, nós temos comunhão com o Pai. O que nos une ao Pai é participar do pão que Ele mesmo nos deu. O partir do pão fala de comunhão. Paulo fala isso em 1 Coríntios capítulo 10. Essa comunhão é uma comunhão com o corpo de Cristo, a igreja, mas é uma comunhão também com o Pai. Né? Terceiro parágrafo deste terceiro ponto. Dai-lhes vós de comer. Tendo em vista que nós participamos deste pão, tendo em vista que nós somos sustentados por este pão que é Cristo, tendo em vista que nós somos satisfeitos por este pão que é Cristo, nós podemos também repartir o pão às pessoas. Eu acho interessante esse texto que o pastor Claudio de Andrade citou aqui, da multiplicação dos pães e peixes, que os discípulos chegam para Jesus e dizem assim, Senhor, manda esse povo embora. Eles têm que ir na cidade comprar comida. Aí Jesus diz o seguinte, dai-lhes vós de comer. Os discípulos falam, mas nós não temos nada. E Jesus disse, o que tendes? Eles saíram e a ordem de Jesus era a seguinte, vocês têm que dar comida para o povo. Como eles dariam? Eles não tinham condições. Mas eles saíram, trouxeram a Jesus 5 pães e 2 peixinhos, que não dava nem para o colégio apostólico ali comer. 5 pães e 2 peixinhos. E a palavra de Deus diz que Jesus pegou os 5 pães e 2 peixinhos, levantou aos céus, orou a Deus, multiplicou aquele negócio e falou com os discípulos assim, sentem as pessoas na relva verde, organizem as pessoas aí na grama, sentem as pessoas aí. E a palavra de Deus diz que Jesus colocou os pães e os peixes nas mãos dos discípulos. Eu acho isso magnífico em Jesus, porque Jesus poderia ter dito, já que vocês não têm, agora eu vou alimentar a multidão, então eu vou dar de comer para eles. Só que Jesus não faz isso. Jesus multiplica os pães e peixes. Mas quem é que alimenta a multidão? Os discípulos. Os discípulos recebem, as pessoas recebem, a multidão recebe o alimento da mão dos discípulos. Porque a ordem de Jesus não volta atrás. Jesus tinha dado a ordem, dai-lhes vós de comer. Eles não tinham o que dar para o povo. Aí Jesus está ensinando para todos nós, olha, eu vou fazer um milagre. Eu vou multiplicar o alimento. Mas quem tem que dar comida ao povo são vocês. Nós, como líderes, precisamos entender isso. Quem alimenta o povo não é Deus, somos nós que alimentamos. Agora, o alimento que vai para o povo é nos dado pelo próprio Deus, que passa pelas nossas mãos e alimenta o povo. Deus não é paradoxal. Jesus não construiu ali um paradoxo, já que vocês não têm com que alimentar, então eu alimento. Não. Jesus está dizendo, já que vocês não têm com que alimentar, traga o pouco que vocês têm, que eu multiplico, e ao multiplicar, vocês vão alimentar a multidão. Está sobre a nossa responsabilidade, como líderes da igreja, alimentar a multidão. Mesmo que os nossos recursos sejam escassos, pequenos, é só nós apresentarmos esses recursos ao Senhor Jesus, porque Ele pode multiplicá-los a fim de nos levar a alimentar o povo. Algumas considerações que são importantes, que nós fazemos aqui ao final de todas as aulas, e eu penso que são realmente importantes. Primeira consideração, em relação aos pães da proposição. Na mesa dos pães, Cristo nos satisfaz. Nós já falamos isso aqui, fomos incisivos nisso. Cristo é capaz de nos satisfazer. É possível encontrar satisfação em Cristo. É possível. É possível. Em Cristo, ainda que nós enfrentemos lutas, problemas e dificuldades, em Cristo nós podemos estar satisfeitos. Segundo, pães sem fermentos falam de estar sem crescimento superficial. Os pães da proposição não tinham fermento. Isso fala de um crescimento comum, um crescimento de si mesmo, não um crescimento superficial. Nós precisamos ter cuidado para que nós não cresçamos a partir de superficialidades,
daquilo que não é natural. O Senhor quer que nós cresçamos, ainda que a gente não cresça tanto, ainda que cresçamos pouco, mas que nós cresçamos com aquilo que é natural. Terceira consideração. O incenso que era derramado sobre os pães tinha um cheiro suave, mas tinha um gosto amargo. Isto aponta para duas coisas. Primeiro, da vida encarnada de Cristo. Cristo veio com o bom cheiro de Cristo para a nossa vida, para o mundo, mas ele sofreu. E isto aponta também para o sofrimento da vida cristã. Ser crente é isto. Ser crente, o apóstolo Paulo diz que nós somos o bom cheiro de Cristo. Ser crente é ter o bom cheiro de Cristo. O incenso tinha um cheiro suave, mas ser crente é suportar as agruras, as dificuldades da vida, as adversidades. A vida cristã tem um cheiro suave, mas tem um gosto amargo. Isso é representado no incenso que era derramado sobre os pães. Os 12 pães sobre a mesa fala da unidade proposta para o povo de Deus. Estavam ali os 12 pães sobre uma só mesa. Não tinha 12 mesas, uma para cada pão. Eram 2 fileiras, mas uma só mesa sobre a qual os 12 pães estavam. O que nós aprendemos com isso? A proposta de Deus é que nós sejamos um povo unido. Todos temos que estar sobre uma mesma base. Esta mesa dos pães da proposição era a base onde os 12 pães estavam, perto uns dos outros. Isso nos ensina que nós precisamos de ter um só propósito. A Bíblia diz que temos um só batismo, um só Senhor, um só Espírito, e precisamos estar unidos em um só propósito. Outra consideração é que a mesa era feita de madeira. Isto fala de humanidade. Madeira na Bíblia fala de ser humano. A humanidade de Cristo. Ela era revestida de uma camada fina de ouro. Isso fala da glória de Deus, a divindade de Cristo. E ensina-nos também que a base da unidade do povo de Deus é a glória do Senhor. Essa mesa era feita de madeira, mas tinha um revestimento de ouro. Ouro na Bíblia tipifica divindade, a glória de Deus. E os pães estavam sobre a madeira, mas também sobre esse revestimento de ouro. Estavam sobre o revestimento de ouro. Em cima do revestimento de ouro. Isso nos ensina que a unidade da igreja só pode ser mantida e sustentada pela glória de Deus. Pela glória de Deus. Meus queridos, chegamos ao final da nossa aula, aprendemos sobre os pães da proposição. Que o Senhor nos ajude, nos abençoe e que nós possamos viver tudo isso em nossa vida cristã para a glória do nome do Senhor. Um grande abraço da Academia de Pregadores e do pastor Anderson Silva. Até a semana que vem, em nome de Jesus. Estude a Bíblia Sagrada de forma simples, pela internet, mas com profundidade. Desvende os mistérios da palavra e transforme completamente seu conhecimento bíblico e sua vida ministerial. Este projeto inovador, inédito em língua portuguesa, reúne alguns dos melhores ensinadores da atualidade para capacitar a igreja e preparar líderes. Já são milhares de alunos em 48 países que estão desfrutando de aulas espirituais e cheias de revelações. Na Academia de Pregadores, você vai encontrar professores que são referência naquilo que falam, preparados para ensinar. Nomes como Elianai Cabral, Cláudio Gama, Alain Prisotti, Napoleão Falcão, Carvalho Júnior, Benhur Lopes, Josué Brandão, Elias Torralbo, Eduardo Reis e muitos outros. Cursos com certificados, reconhecimento e conteúdo de excelência. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos pagando apenas R$ 49,90 por mês. Veja as aulas pelo computador, pelo tablet ou no celular, numa moderna plataforma digital, no horário que quiser. Você ainda pode rever as aulas sempre que precisar. Aproveite esta oportunidade e faça parte da Academia de Pregadores, a maior escola bíblica e teológica online.